Bom dia a todas e a todos. Hoje é dia 26 de março, às 8 horas da manhã. Estamos aqui com café, com o imposto de renda, com o professor Walter Kopp. Muito bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, Maurício. Tudo bem? Espero que esteja bem com você, com o Fábio, que está aí na técnica, e também com você que está conosco já logo de manhãzinha para falar de imposto de renda. E estamos caminhando para metade do prazo, né, Maurício? Metade dos nossos encontros também. Estamos chegando lá. E sim, exatamente. Tem alguma notícia de bastidores aí, se vai ser prorrogada a declaração, professor? Então, tem várias iniciativas, incluindo um projeto de lei, só que há uma certa resistência no discurso, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer, alguma resistência para a prorrogação com a argumentação que até procede de que todo o procedimento, inclusive obtenção de cópia para aquele que não possui a declaração do ano passado, poderá ser feito em meio digital, online, sem precisar se deslocar para uma unidade da Receita. Então, por hora, parece não haver um ânimo de se prorrogar, mas tem pedidos de diversas entidades e até projeto de lei. Pode sair, sim. Perfeito. Bom, dá um bom dia aqui ao Gildo Freire, meu grande amigo Gildo Freire, meu grande amigo, nosso amigo também, o Júnior Zugliani, lá de Jaú. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E vamos começar com as perguntas, né? Vou começar com as perguntas que restaram da semana passada e depois a gente entra com as perguntas que o pessoal fez no decorrer da semana, tá? Então, a Valdete Marquarti pergunta: bom dia, sobre ganho de capital. O cliente vendeu o seu único imóvel, assinou um contrato de financiamento de um novo imóvel em construção antes de efetivar a venda. Existe a isenção na apuração do ganho de capital? Valdete, né? Esse é um caso que tem que se atentar muito, porque o artigo 39 da Lei 11.196, que dá essa isenção, trata, obviamente, da ordem de venda primeiro, compra depois. E o financiamento imobiliário ou assemelhado é uma situação suspensiva, ou seja, não aconteceu o fato gerador ainda enquanto não se aprovar o financiamento. É a aprovação do financiamento que passa a exigir eventual tributo, etc. Então, para o seu caso, do jeito que está colocada na pergunta, como o contrato de compra foi feito antes do contrato de venda, não há isenção de ganho de capital pelo artigo 39 da 11.196 para esse caso. Como você diz que é o único imóvel, pode ser que, pelos valores envolvidos, se for até 440 mil, essa alienação, e nos últimos 5 anos não houve nenhuma alienação tributada ou isenta, pode ser que se enquadre nessa segunda, por ser o único imóvel. A isenção da 11.196 não existe nesse caso. Perfeito, professor. O Rodrigo Oliveira perguntou: evolução patrimonial por variação cambial tem incidência de imposto em moeda estrangeira ou houve prejuízo? Perfeito. Nós chegamos a resvalar nesse conteúdo semana passada. Lembro que está lá por volta da pergunta 601, tem umas 4 ou 5 perguntas abordando cada mercado, mas a regra geral é a seguinte: se a aplicação financeira foi feita originariamente em moeda estrangeira, não há tributação da variação cambial. E aí se enquadra também aqueles casos que, pelo tipo de aplicação, ocorre a reaplicação. Você fez uma aplicação financeira originariamente em reais, só que venceu o primeiro prazo dela e ela foi renovada a partir do seu rendimento, etc. Então, ela passou a ser em moeda estrangeira, porque ela foi renovada, reaplicada em moeda estrangeira. Sendo originariamente em moeda estrangeira, não há que se falar em variação cambial. Conta não remunerada no exterior, eventual variação cambial, isenta também. Conta remunerada, se for originariamente em moeda estrangeira, isenta. Se for originariamente
em reais, a variação cambial é tributável. Perfeito, professor. A Valéria Joaquim perguntou: um contribuinte assinou um contrato de venda de sua participação societária dentro do ano 2020. Só receberá a primeira parcela dessa venda em 2021. Daremos baixa no seu patrimônio já em 2020? Exatamente. O fato gerador já aconteceu e é o contrato que prevê a alienação dessa participação societária. Portanto, deverá ser preenchido o GCAP, que não haverá tributação, porque ele simplesmente vai indicar a venda. Preenche o GCAP como alienação a prazo, não a prestação, mas a prazo, ou a prestação, se for o caso, me parece que não é. Mas preenche-se o GCAP, dá-se a baixa lá na declaração de bens e quando houver o recebimento do valor pactuado, aí se calcula eventual ganho de capital, recolhimento último dia útil do mês seguinte ao do recebimento. Perfeito. O Arthur Gamer perguntou: contribuinte tem dependente que estuda no exterior. Como faço a conversão do valor pago em dólar para real, pois os pagamentos são mensais? Que data base utilizar para conversão? Tá. A Receita publica, inclusive, uma tabela. Você tem que voltar para o último dia útil da quinzena, da segunda quinzena anterior e fazer a apuração. Tem que procurar tabela de conversão de pagamentos. Acho que com essa busca você vai encontrar essa tabela. Mês a mês tem um dólar referência para essa finalidade. Lembrando que a despesa, mesmo sendo no exterior, havendo o dependente, vai ser dedutível, e o valor é pequeno, é 3.651 alguma coisa, então com certeza não há que se preocupar muito, inclusive com essa exatidão da conversão, porque o valor pago será algumas vezes aquilo que é dedutível. Procure por conversão de pagamentos em moeda estrangeira. Perfeito. A Tereza Teles perguntou: um cliente que sempre trabalhou como autônomo, nunca fez declaração de imposto e nem carnê-leão. Em 2017 abriu o MEI, mas vendas de roupas não emite nota. Tem vários bens e investiu 600 mil na bolsa. Pois é, né? Esses são os milagres que alguns contribuintes conseguem, é que eles estão lá na isenção e na não obrigatoriedade de 28 mil e aplica 600. É fratura exposta em termos de variação patrimonial, porque é muito óbvio que esse valor ele não ganhou tudo no ano, mas vem de outros anos aí onde ele não declarou nada. O melhor jeito, até para evitar, e essa operação de bolsa é suficientemente grande em termos de valor para que a Receita detecte essa variação patrimonial. Sugestão: tenta recompor aí nos últimos 3, 4, 5 anos da onde vem esse valor e faça a declaração em atraso, o tributo em atraso, que o juro de mora é 20% e o lançamento da Receita é 75%. Aliás, desculpa, a multa de mora é 20% e o lançamento da Receita por omissão de rendimento, ela começa em 75%. Então, o ideal é regularizar, fazer um cálculo, tomara que as operações em bolsa tenham rendido bastante, porque tem alguma multa a ser paga para que isso fique regular. Legal. E uma das questões que sempre vem à tona é o seguinte: se eu retifico uma declaração, a prescrição dessa declaração não é mais lá atrás, né, na época quando foi entregue a declaração, e sim quando eu fiz a retificação. Correto esse pensamento, professor? Correto, especialmente quando dessa retificadora se traz uma nova base de cálculo. Enfim, isso não ocorre se a minha retificadora é simplesmente corrigindo uma questão cadastral. Se eu mexi na situação de cálculo do imposto de renda, sem dúvida que eu estou jogando para frente a própria prescrição. Porque senão estaria sendo em benefício daquele que omite alguma coisa, ele omite por 4 anos e meio, vai lá no final e aparece e não vai haver tempo. É exatamente essa lógica que vai para frente também a prescrição. Perfeito.
O Alisson Valtric perguntou: a pessoa tem um veículo valor de R$ 40.500 e não se enquadra no limite de renda para obrigá-la a entregar a declaração. Ainda assim, só pelo fato de ter o veículo, fica obrigado a declarar? Não, conforme a própria pergunta já diz, ele não se enquadra em nenhuma das outras 7 condições. Aqui estamos tratando da condição patrimônio, bens e direitos. Somente por esse veículo, não. É preciso analisar conjuntamente com outros bens e direitos e também as demais 7 condições, se ele não se enquadra em nenhuma. Perfeito. Bom, vamos então agora às perguntas que o pessoal fez, e aí vamos fazer por tópicos, né? E vamos começar aqui, conforme está lá na declaração de imposto de renda, né? Na ficha das declarações. Então, vamos começar por dependente, então. O Adilson, autônomo, ele pergunta: dependente que declara em separado, pode utilizar o valor do plano de saúde pago pelo titular, os pagamentos, e aí ele faz os pagamentos das parcelas de financiamento de imóvel, além do lançamento na ficha de bens de direitos, também deve ser lançado na ficha de pagamentos efetuados? São 2 perguntas distintas, né, Maurício? Sim, Bom, sim. o dependente declara em separado, aqui o que prevalece é o conceito econômico de unidade familiar. Vamos admitir, não sei se é o caso, que ele seja um filho, mas de qualquer forma que seja um dependente legal, isso é condição, né? Então está caracterizada essa unidade econômica. O que acontece? O titular paga de todos e só pode deduzir na sua própria declaração as despesas cujos dependentes também estão na declaração. Esse dependente do plano de saúde declara em separado. Esse dependente pode se utilizar do valor que o titular da declaração pagou no plano de saúde, sem necessidade, inclusive, de comprovar que ele reembolsou. Vamos admitir aqui uma família, pai pagando e o filho declara em separado. O filho vai declarar a despesa referente a ele, o pai não declara essa parte, porque ele não é dependente. Mas pode acontecer isso, está essencialmente dentro da legalidade. A segunda parte, se você fizer isso, o Fábio, retorne por gentileza a pergunta, se o pagamento da parcela do financiamento de imóvel, que é a forma de se declarar um bem financiado. Aliás, a dica que eu publiquei nas minhas redes sociais ontem foi exatamente sobre como declarar bens financiados. Se você declara lá na declaração de bens, é uma aplicação de recurso que passa a exigir na contrapartida uma renda, uma origem. E você declara também na ficha pagamentos, você está duplicando o lançamento. Declare apenas na ficha bens e direitos. Não deve ser declarado nos pagamentos, que você está duplicando sua necessidade de caixa. E nunca declare dívida, porque aí triplica. Legal. Bom, a gente só tem essa pergunta aqui de dependente. Agora vamos falar um pouquinho de rendimentos, tá? O João Epaminondas, da JLA Contabilidade, pergunta: como lançar os rendimentos do MEI? Legal, esse assunto é recorrente, há uma certa discordância, algumas orientações às vezes diferentes, mas vamos seguir aquela orientação que está na norma, ainda que a gente não concorde 100% com ela. O MEI toma emprestado lá da pessoa jurídica, artigo 15 da Lei 9.249, lucro presumido, conforme a sua área de atuação. Comércio 8, transporte de passageiros 16, demais serviços 32 e assim vai. Esse percentual é considerado o percentual de lucro e, portanto, se você demais serviços, vamos pegar o maior para facilitar, 32% de tudo que você faturou é considerado rendimento isento. A diferença entre o faturamento menos o percentual da sua atividade, menos todas as demais despesas necessárias, aluguel, água, luz, energia, internet, escritório, etc., tudo isso, se você tirar isso, o que sobrar é tributável. Isso, regra geral. Caso haja contabilidade
demonstrando, evidenciando que o lucro foi maior do que o que a Lei 9249 coloca para a sua atividade, todo o percentual que for evidenciado pela contabilidade é distribuído como lucro isento. Perfeito, professor. Muito obrigado. A Mauraci da Silva Lopes pergunta: cliente foi notificado porque declarou o aluguel recebido na conta da esposa e o contrato está no nome dele. Observação: são casados com comunhão parcial de bens. Perfeito. Se a comunhão é parcial de bens, é fundamental que esse bem tenha sido adquirido após a constância da sociedade conjugal. Admitindo-se a situação, esse rendimento é de um bem comum. E aqui a questão é meramente operacional. Nós recomendamos sempre que possível, porque às vezes o planejamento, e isso não tem nenhuma ilegalidade, o planejamento tributário de distribuição de rendas de aluguel venha a ocorrer exatamente no momento da entrega. E isso a pessoa pode fazer. Aqui, a recomendação é: o contrato da imobiliária deve refletir aquilo que você vai fazer no imposto de renda. Por quê? Embora não seja ilegal, caso seja diferente o que está no contrato, portanto, a informação da imobiliária via de MOB, daquilo que você vai fazer na sua declaração, todo ano vai dar malha, e é o trabalho de você apresentar a documentação e comprovar. Apresente a documentação conforme a Receita solicitou, se já houver alguma intimação, ou antecipe-se, gerando um DDA, um dossiê digital de atendimento, enviando toda a documentação, comprovando que está tudo correto. Isso é fundamental, fazer com que contrato e declaração estejam falando a mesma língua, senão todo ano dá malha. Perfeito, professor. A Bruna da Eloconte pergunta: uma cliente recebeu na conta de pessoa física valores referentes a serviços prestados por ela e por sua sócia. A empresa ainda não estava legalmente constituída em 2020. Como tratar esse valor na declaração de 2021? Lançar tudo na declaração da titular da conta ou dividir entre as duas sócias? Bom, tem duas ilegalidades aí em termos tributários, né? Que é a questão da atividade ter se iniciado antes da empresa, da pessoa jurídica existir. Então, você não consegue tributar esses valores na pessoa jurídica porque ela não existia no momento da prestação de serviço. A segunda é que todo o valor que pertencia às duas foi para uma conta só. E aí não falo em valores. O risco aumenta à medida que o valor seja significativo, valores menores, por uma questão óbvia, a Receita não consegue notificar todo mundo, ela vai notificar os valores maiores, isso é óbvio. Então, o risco diminui se o valor não for alto. Recomendado é que cada uma tribute o seu e se documente, porque se o fisco questionar alguma coisa, você tem que convencer o fiscal que vai analisar a sua documentação de que não há nenhum ilícito. Vocês cometeram um erro operacional, um erro de fato, mas não há ilícito, e aí, em tese, você se safa de qualquer multa, etc. Mas dividam e tributem na pessoa física, de cada uma, claro. Perfeito, professor. O Antônio Geraldo Barbosa faz uma pergunta bem extensa aqui, eu vou tentar resumir um pouquinho, tá? Ele tem um cliente em Portugal, ele é brasileiro, naturalizado, mas com cidadania portuguesa, ele tem duas empresas aqui no Brasil, com funcionários, faz retiradas de prolabore, recebe participação nos lucros, tem conta corrente em investimentos, bens móveis e imóveis, e reside 6 meses aqui no Brasil e 6 meses em Portugal. Durante o verão, sendo que lá em Portugal, mesmo possui uma empresa braço de uma das suas empresas aqui, não é filial de lá. Tem funcionários, um apartamento, um sítio, vinhedo, conta corrente no Banco Português, investimentos lá em Portugal, e ele cumpre a legislação fiscal, tanto da pessoa jurídica como da física, sendo que o mesmo e sua esposa, que tem dupla cidadania, possuem RG, CNH, título de eleitor, passaporte permanente e CPF com trânsito livre europeu.
Ele pergunta, como fica a declaração de bens dele aqui no Brasil, bem como os rendimentos que ele recebe da empresa de Portugal, incluindo os lucros e dividendos? Bacana. Como falta uma informação fundamental aí, a resposta vai ficar mais curta do que a própria pergunta, mas eu peço que retorne assim que possível, que aí a questão é a seguinte, o que faltou dizer, ele está na condição de residente no Brasil ou não? Por quê? Porque nessa situação quase, cuidado que eu vou colocar entre aspas, é quase opcional, porque ele está 6 meses lá, 6 meses aqui. É preciso avaliar outras questões aí para dizer se ele é residente no Brasil ou em Portugal para fins fiscais. Isso aí é o que define como ele vai declarar. Uma segunda coisa é que Brasil e Portugal possuem o tratado internacional para evitar bitributação. Muitas respostas do que foi perguntado estão lá nesse contrato. Então, 2 coisas a se verificar. E isso não depende da cidadania civil dele, nada a ver. É a questão tributária. Se ele é residente no Brasil ou em Portugal, pelo que eu estou vendo, ele é residente aqui, mas não foi afirmado. Então, a residência dele vai definir a questão da obrigatoriedade de declarar, a tributação dos rendimentos conforme o tratado internacional entre os 2 países. Caso obtenha essas informações, retorne a pergunta que a gente trabalha, só que preciso dar uma olhada no acordo. Sem olhar o acordo, não dá para afirmar nada, que os acordos são completamente exclusivos, cada um fala de um jeito determinado assunto. Perfeito, professor. Vamos tomar um café, professor? Chegou a hora. Hora do cafezinho, né? Aquele cafezinho gostoso que saiu agora, né? Então vamos lá, um café. A minha xícara é de florzinha aqui no mês da mulher, em homenagem ao mês da mulher, tá? Perfeito. Então, professor, fala um pouquinho sobre o evento que você comentou comigo no dia 1º agora de abril, né? Que o senhor vai fazer. E aí estão todos convidados aqui, vai ter uma lista aí que o pessoal vai ter que se programar para poder participar. Perfeito. O link está saindo cortado aqui, Fábio. Aí depois veja como que você vai colocar. Nós estaremos realizando no próximo dia 1º, 10 da manhã, salvo engano é quinta-feira, sim, 1º de abril, é verdade que dizem que 1º de abril é o dia da mentira, né, Maurício? Mas é verdade, estamos assumindo o compromisso aqui. Nós vamos fazer 1 hora demonstrando como funciona a nossa consultoria simplificada, que é uma das vantagens para o assinante do nosso treinamento Declaração Erro Zero. Então, todos os assinantes serão devidamente avisados e vamos divulgar em nossas redes sociais vagas limitadas. Agora sim, o link está aí inteirinho para você copiar. Eu, muito preguiçoso, não encurtei o link, poderia ter feito isso, colocar uma palavrinha só, mas não deu tempo. É necessária a inscrição, tá? Cada inscrito vai receber depois no seu e-mail, no dia, logo lá pelas 8 da manhã, a gente vai mandar para todo mundo o link para entrar na sala, participar. Chama-se Conexão Doutor Imposto de Renda. Eu não sei se eu tenho a telinha aqui, Maurício. Tem uma telinha, eu fiz uma telinha bonita. Conexão Doutor Imposto de Renda, e para tirar as dúvidas daquelas pessoas que são assinantes. E você, mesmo não sendo assinante, é o nosso convidado, compareça, apenas se inscreva o mais rápido possível, porque o número de vagas é limitado. A gente vai passar depois para o Maurício aí mais detalhes, se ele puder compartilhar com a sua base, Maurício, que aí Sim. Todos ficam sabendo, e quem chegar primeiro participa. Eu estou buscando aqui, achei, deixa eu ver se eu consigo fazer o compartilhamento, janela de aplicativo, pronto. Essa é a telinha, tá vendo? Pergunta que eu respondo. É a nossa consultoria simplificada, que funciona ao vivo. Eu estou migrando de plataforma, então vai ser a estreia também nessa plataforma. Ainda estamos com alguma dificuldade técnica por lá, mas de qualquer forma o evento vai acontecer
e será ao vivo, e você terá o link 8 horas da manhã do dia 1º de abril. Estão todos convidados, vagas limitadas. Perfeito. Vamos continuar aqui com o rendimento, que tem algumas perguntas aqui no chat, né? Que o Gildo Freire, ele pergunta: rendimentos declarados como de autônomo, que não recolhe INSS sem inscrição na Previdência Social, terá cobrança nesse sentido? Gildo, esse é um risco imenso. O que acontecia até a criação do que a mídia chamou de super receita, quando a gestão da Previdência também veio para a Receita, que antes era lá no INSS, junto com o benefício, né? Desde que veio para a Receita, a expertise dela é exatamente na arrecadação. Aí ela apertou o cerco nessa linha. Muita gente regularizava ausência de caixa, lançando, como o rendimento do trabalho não assalariado, valores para cobrir o caixa, pagava o seu carnê-leão e tecnicamente estava tudo corrigido. Hoje, se isso for feito com essa finalidade ou não, mas se aparecer um rendimento recebido de pessoa física, rendimento do trabalho não assalariado, a Receita vai notificar, vai lançar a contribuição previdenciária que deveria ter sido recolhida. Perfeito, professor. Temos mais uma pergunta sobre rendimento aqui do Sérgio Teixeira. Ele pergunta: bom dia. Bom dia, Sérgio. Sobre a dupla isenção dos aposentados que tenham mais de 65 anos, com mais de uma aposentadoria, como fazer na prática? Maravilha, Sérgio. Vamos explicar e vamos dizer que é uma das novidades operacionais do programa esse ano. Na verdade, quando é uma única fonte, é bastante tranquilo. O que acontece? O informe de rendimentos é só seguir o que está no informe de rendimentos. R$ 1.903,98 em cada mês, mais esse mesmo valor do 13º, é considerado isenção. Eu chamo, para fins didáticos apenas, de isenção em dobro também, mas é para fins didáticos. Por quê? Porque a hora que ele leva o que sobrou para a tabela, de novo, ele não paga sobre a primeira faixa, só que aí não é isenção, aí é tributação a alíquota zero. O que complica um pouquinho é quando tem uma segunda ou uma terceira fonte de rendimento de aposentadoria do mesmo contribuinte. Cada uma das fontes cumprem a lei e, portanto, consideram isenta essa primeira faixa. Só que cabe ao contribuinte ajustar na declaração, ou seja, da primeira fonte, ele segue o informe. Segunda fonte, ele oferece os 12 meses na íntegra à tributação e o 13º salário, só o excedente a R$ 1.903,98. R$ 1.903,98 continua isento do 13º salário, da segunda fonte, da terceira fonte e quantas fontes ele tiver de aposentadoria. Perfeito, professor. Vamos agora falar um pouquinho sobre os rendimentos isentos e não tributáveis. Então, a Vanderleia Rodrigues da Silva pergunta: saque do FGTS emergencial coloca na declaração do imposto de renda? Sim, assim como todo e qualquer valor que passe pelo seu patrimônio no ano de 2020, você tem que declarar, lembrando que a natureza do saque, independentemente da denominação, o saque de fundo de garantia por tempo de serviço é um rendimento de natureza isenta e deve sim ser declarado. Lógico, se a pessoa está obrigada à entrega, ela tem que declarar tudo que ela recebeu. Perfeito. O Antônio Marcos Oliveira de Araújo, ele pergunta: como declarar os rendimentos do bem e do auxílio emergencial do governo? Legal. Os dois têm um nome muito parecidos e a confusão se estabelece a partir daí. Auxílio emergencial, rendimento tributável, natureza do rendimento tributável. Se o seu rendimento, sujeito a ajuste na declaração, próprio ou de qualquer um dos dependentes que estejam naquela declaração, superar R$ 22.847,76, esse valor deverá ser, inclusive,
devolvido. É um pouco absurdo, mas eu chequei com algumas pessoas e você declara, tributa e devolve, que é um pouco abusivo na minha visão, mas ninguém questionou, porque nem toda devolução significa que conscientemente o interessado se utilizou de um benefício indevido. Por quê? No momento em que saiu o benefício, ele podia receber. Aí, para a sorte dele, ele arrumou um emprego lá no final do ano e se desenquadrou. Então, ele não conseguiu adivinhar que ia acontecer aquilo. Então, ele não poderia ter essa penalização. Já o bem, o benefício emergencial, que foi feito no programa de manutenção de emprego e renda, tem dois componentes para boa parte dos empregados que se beneficiaram desse valor. O primeiro, pago pelo empregador, que é uma ajuda compensatória, portanto, tem característica de indenização, é isento. Já a segunda parte, a parte paga pelo governo com recursos do FAT, CNPJ do Ministério da Economia, é, por falta de previsão legal em contrário, um rendimento tributável que vai se somar aos demais rendimentos. Os informes estão lá na Carteira de Trabalho e Previdência Social digital. Perfeito. Vamos para pagamentos agora. Tem uma pergunta aqui do Gildo Freire, né, que pergunta sobre plano de saúde. O plano de saúde adquirido pelo MEI do profissional poderá ser abatido como despesa de pessoa física no IR? É interessante essa pergunta. Tem alguma questão operacional aí na hora da informação de DIF, etc., mas não vem ao caso agora. Pode, por quê? O MEI é o CNPJ que está contratando o plano. Se o plano permitiu que o MEI contratasse, está tudo correto. O pagamento não é para o CNPJ do MEI. O pagamento efetuado é para o CNPJ da empresa prestadora do serviço de saúde, um plano de saúde, por exemplo. É fundamental que haja como provar, especialmente se a Receita questionar, que o ônus foi do dono do MEI. Porque se o MEI pagou na PJ, não é dedutível. Eu só vou deduzir uma despesa que eu tive o ônus. Mas é dedutível, sem nenhum problema, tanto do titular quanto de dependentes que possam fazer parte do plano, ainda que a contratação do plano tenha se dado pelo MEI. Perfeito, professor. Bom, vamos falar então agora de bens e direitos, tá? Nós temos aqui algumas perguntas sobre bens e direitos e depois sobre ações. O Luiz Clementino Leite e o Esdras Marques, eles têm perguntas muito semelhantes aqui, que eu vou unificá-las. Então, bens imóveis financiados, como lançar, e CDC para compra de veículo. Maravilha. Na verdade, as duas perguntas têm a mesma base de orientação. Sempre que eu adquiro um bem por financiamento e este próprio bem é a garantia para o agente financeiro que me concedeu esse financiamento, eu não declaro o valor do bem. Eu declaro lá na declaração de bens e direitos, entrada, se houver, mais parcelas pagas em cada ano. No ano seguinte, pego aquele valor, vai lá para o ano anterior, soma as parcelas pagas no ano e se transforma no valor do ano calendário. Ao final do prazo de amortização desse meu financiamento, eu terei composto o custo efetivo daquele imóvel ou mesmo daquele veículo. Aí ele fala no veículo em CDC. O CDC pode ser um empréstimo feito para o adquirente. Aí não. Se entrou um empréstimo para o adquirente, ele não vai declarar o veículo como financiado. Agora, se o CDC é o financiamento do próprio veículo, porque o CDC pode ser as duas coisas. Se o CDC é o financiamento do próprio veículo, certificado de registro do veículo com alienação fiduciária, é exatamente do jeito que eu disse com relação ao imóvel, ou seja, valor de parcelas pagas até que o financiamento acabe.
Se o CDC saiu em nome da pessoa física e ele foi lá adquirir o veículo, aí o veículo entra pelo seu valor efetivo e você lança a dívida. Quando é bem financiado e eu lanço ano a ano as parcelas pagas, eu não informo o saldo devedor desse financiamento na ficha própria de dívidas e ônus reais. Perfeito, professor. O Volmar lhe pergunta: criptomoedas. Sei que nos bens tem que informar e tem código específico. Também sei que, em caso de alienar vender, forma de apuração será através de ganho de capital. Não consegui ainda pesquisar a respeito, mas parece que em alguns casos elas são remuneradas. O detentor recebe um valor por mês. Isto procede? Como seria tratado esse rendimento e de que forma na declaração? Legal. Bom, eu também não tenho essa informação e quem achar primeiro avisa o outro, porque esse conceito ele está muito presente no mercado de renda variável, regulamentado, bonitinho, e leva o nome genérico de proventos, ou seja, eu adquiro um ativo e esse ativo me rende alguma coisa. Lá no mercado de renda variável, por exemplo, dividendos, né? Mas qualquer forma de remuneração é considerada proventos. A minha visão com relação a isso é que o proventos, no caso de criptomoeda, não terá o mesmo tratamento que tem na renda variável, exatamente pela ausência da regulamentação. Não há regulamentação, não pode se considerar um rendimento isento. Dividendo hoje no Brasil é isento, já desde janeiro de 96. Mas uma criptomoeda que pague qualquer forma de remuneração, entre aspas, qualquer provento, essa tributação, por falta de uma outra opção existente, de uma regulação ou regulamentação, é carnê-leão. Eu não vejo outra forma de tributar isso. Não é ganho de capital, porque não está havendo a venda, a alienação, mas sim um rendimento desse ativo. Mas também fiquei curioso e vou procurar, primeiro, se existe. Se existir, pensar melhor nessa questão, mas eu não tenho dúvida, seria um rendimento sujeito ao carnê-leão. Perfeito. Tem uma pergunta aqui da Janete Marques aqui no chat, sobre bens, que é: qual o valor do dólar a ser considerado quando o imóvel é financiado nos Estados Unidos e as parcelas são pagas pelo Banco dos Estados Unidos para acrescentar no IR? Poxa vida, é aquela mesma, como é um pagamento lá fora, né? A aquisição ocorreu lá fora, e o pagamento lá fora das parcelas é aquela mesma tabela de dólar do último dia útil da segunda quinzena anterior ao efetivo pagamento. A Receita divulga. Recentemente, inclusive, eu atendi uma dúvida que a pessoa não estava localizando porque mudaram o nome, só que eu não memorizei o nome, mas é a tabela de dólar para fins de pagamentos no exterior, vai aparecer na página da Receita, está divulgado esse valor. E é importante para que o valor do seu imóvel esteja, em termos patrimoniais, corretos na sua declaração. Perfeito. A Marlene Romano pergunta: contribuinte possuía 4 imóveis residenciais e efetuou a venda dos mesmos em meses diferentes. No último imóvel, ao preencher o ganho de capital na pergunta, possui imóveis residenciais, sim ou não? Ela quer saber como responder para esse último imóvel. Tá. Possuía 4 imóveis, efetuou em meses diferentes, e o último a preencher o GCAP na pergunta possui. Tá. Acho que ela está querendo saber o eventual enquadramento no 39 da 11.196. Bom, cada venda que aconteceu, pela lógica, não está amarrada ao benefício da isenção do artigo 39 da 11.196. Não sei se esse último imóvel, a finalidade é essa, mas a finalidade dessa pergunta, possui imóvel residencial, ou na verdade não é possui outro imóvel residencial. Tá. Tem duas perguntas. Primeiro, se é imóvel residencial, né?
se possui outro imóvel residencial, para enquadrar na isenção de um único imóvel possuído. Então, a resposta com relação a essa pergunta não vai enquadrar, porque existem 3 alienações anteriores, tributadas ou não, que elimina a possibilidade do benefício de um único imóvel. Se a finalidade for para o benefício do 39 da 11.196, a resposta sim, ela poderá fazer uso, desde que este último imóvel vendido tenha o valor da venda aplicado na compra de um novo imóvel em até 180 dias. Não consegui entender 100% o que se quer saber na pergunta, mas a resposta aí é sim. Perfeito, professor. Bom, nós temos várias perguntas aqui sobre ações, né? Que eu vou juntar todas numa única pergunta para que o senhor fale aí rapidamente, né? Então, a Maria das Graças de Moraes pergunta: ações de empresas adquiridas. O Ayrton Bernardino: como procedo para declarar operações com day trade? A Deise Correia, ações. Maria Naide, renda variável. E Luiz Clementino, ações, fundos na declaração de pessoa física. Como fazer esses lançamentos, professor? Poxa vida, tudo junto e misturado. Tem coisas bem distintas aí, então a gente faz um apanhadão rápido, aí eu falo do day trade e a questão, a última, que foge um pouquinho, porque é fundo. Pode ser, inclusive ser renda fixa, o fundo. Sim. Né? Mas, primeiro, vamos falar da renda variável genericamente, ela é muito grande, a gente vai dar uma pincelada. E, se Deus quiser, na próxima semana nós já estaremos divulgando a data do lançamento da nossa trilha de aprendizado em renda variável, que aí sim, aí sem pressa, por 1 ano, vamos estudar renda variável juntos. Renda variável, primeira coisa, mercado à vista, mais básico, mais simples, via de regra, porta de entrada para o iniciante em bolsa de valores. Os cuidados que eu tenho que ter na aquisição dos ativos, das ações, eu devo controlar por tipo, usando o jargão deles, tickers. Cada ticker, que é aquele PETR4, Petrobras, por exemplo, é um exemplo de um ticker. Eu não posso misturar ativos. Por quê? Se eu fizer operações sucessivas, eu tenho que calcular o meu estoque pelo custo médio ponderado. Então, essa é a primeira informação. Ações, cotas de fundo de investimento imobiliário e alguns outros ativos, eu controlo no meu patrimônio, declaração de bens e direitos, pelo custo de aquisição, custo médio ponderado. Estoque em 31/12 não é cotação de mercado, é custo médio ponderado. Operações feitas no mercado à vista, ouro ativo financeiro, se não ultrapassarem R$20 mil, valor da alienação, são isentos. Caso eu tenha uma operação isenta, eu não devo declarar o resultado dessa declaração na ficha de renda variável. Por quê? A ficha de renda variável tem 2 finalidades: apurar imposto, ou seja, eu tive ganho, ou informar prejuízos para que eu compense com operações com lucro no futuro. Então, se uma operação é isenta, ela não entra na ficha de renda variável. Se entrar, você vai receber uma notificação da Receita cobrando o recolhimento do imposto, porque você está dizendo que é tributável. Ali só entra tributável, com ganho ou com prejuízo. Deu lucro, mas é operação isenta, vai lá para a ficha própria, rendimentos isentos e não tributáveis. Isso a Receita chama de operações comuns. Se a operação é de day trade, aí a gente já responde a outra pergunta que está entre elas aí. O day trade é aquela característica onde mesmo ativo, mesmo pregão e mesma operadora, ou seja, mesma corretora, eu efetuo uma operação de compra e venda ou venda e compra. No mesmo pregão, iniciou e concluiu a operação. Isso é considerado day trade, existe para o mercado à vista e existe também para outros mercados. Qual a principal característica?
As demais operações, chamadas operações comuns nos diversos ativos e até diversas modalidades de operações, são tributadas em 15%. O day trade é tributado em 20%. O recolhimento, último dia útil do mês seguinte ao da liquidação financeira, não da ordem de venda. Basicamente, com relação ao day trade, é isso. E outro, aqui, regra número 0, não se mistura day trade com operação comum, tanto para fins de compensação de prejuízo, como para fins de tributação. Não tenho certeza, mas provavelmente eu falei alguma besteira em algum dos nossos encontros aqui. Depois eu fiquei pensando, falei, caramba, eu falei isso, acho que falei, que é com relação à compensação de prejuízo de day trade. Eu tenho a impressão que eu disse em algum momento que ela morre no fim do ano. Esquece. Bati pino e falei besteira. Compensação de day trade, você carrega para anos seguintes para compensar com operação de day trade exclusivamente, da mesma forma que operações comuns, você carrega o seu prejuízo para compensação futura com operação comum. O que chega no fim do ano e morre, ou eu uso, ou eu peço restituição através de perde-comp, é aquela antecipação dedo duro que existe lá, que é 0,05% para operação comum e 1% para operações day trade. Isso, se eu não fizer o lançamento na minha declaração, eu posso fazer um perde-comp e solicitar o valor de volta, se for o caso. Sobrou alguma coisa do pacotão aí, Maurício? Não, só isso. Só para crescer aí, fazer uma observação, que quem faz essa compensação ou quer fazer essa compensação do prejuízo, ele não pode entregar a declaração simplificada, tem que ser a declaração completa. Procede esse pensamento, professor? Olha, eu entendo que não. Eu tenho quase certeza que tem alguma orientação nessa linha. Eu entendo que não está amarrado à forma de apuração do imposto. Agora, tem uma questão que eu sempre briguei na Receita e não consegui fazer valer minha ideia, e eu acho que é benéfica para o contribuinte, porque ele vai prestar mais atenção, se você carrega um prejuízo de anos anteriores, minha visão, para mim seria hoje a 9ª condição de obrigatoriedade, ou até colocar na terceira condição da lista como um terceiro item, que é condição de obrigatoriedade, possuir prejuízo no mercado de renda variável. Por quê? Porque se você chega hoje para a Receita e apresenta um prejuízo, tem um lucro na alienação de um ativo, e apresenta um prejuízo, aquele prejuízo não está na sua declaração, ou você deixou de declarar alguma declaração, a Receita vai glosar. Por quê? Porque você tem que carregar a informação ano a ano. Então, por que não transformar essa exigência numa condição de obrigatoriedade? Viria a ajudar o investidor a não esquecer de fazer isso. Então, você que tem prejuízo, não tem nenhum outro motivo para entregar imposto de renda. Entregue, porque você tem prejuízo e você vai manter a sequência da informação para a Receita. Perfeito, professor. Bom, vamos para a hora do pãozinho quente? Opa! Bom, atendendo a pedidos do nosso amigo Júnior Zugliani, hoje o nosso cardápio para o pãozinho quente é aquele pão de queijo saído do forno, né? Um com catupiry, o outro só sem catupiry, de acordo com o gosto do freguês, né? Vamos deixar o pão com mortadela para a próxima semana, tá? Puxa. Então, hoje na hora do pãozinho quente eu vou falar sobre a parceria do Conferir com o Banco Original, né? Então, se você acha que você está pronto para elevar o seu escritório para um próximo nível, né? Então, está na hora de você aumentar os ganhos agora em 2021. Então, acesse esse link, conferironline.rds.land/conferir e original, e lá você tanto vai poder cadastrar o seu escritório para você se beneficiar das linhas de crédito que tem lá no Banco Original, como também você vai poder indicar um cliente seu
pessoa jurídica para utilizar dessas linhas de crédito. Então, tem linhas com prazo de até 36 meses, com carência de até 90 dias, com garantia pessoal. Tem também linha de crédito com parceria com o Sebrae, que é um prazo de 48 meses, com 6 meses de carência, né, com uma taxa mais reduzida ainda e garantia pessoal. Então, faça esse cadastro e é bem interessante essa linha de crédito, ainda mais nessa pandemia. Essa é uma parceria para quem é cliente do Conferir junto ao banco original. O Conferir está emprestando a sua reputação para que os clientes possam ter mais facilidade aí na obtenção desse crédito. A gente sabe que crédito nessa época é muito difícil, então é hora de você também se beneficiar com isso. Isso é uma parceria aí do Banco Original com o Conferir. Então, vamos lá, professor, que ainda tem bastante perguntas e a gente já está aí no finalzinho aí, né? Falta pouco. O tempo voou para variar, né? Quando é bom, passa rápido, né? Bacana isso. Bom, nós temos duas perguntas aqui de espólio, né? Então, vamos lá. O Francisco Ferreira Diniz pergunta: é preciso fazer a declaração para o falecido que declarava, porém, em 2020 só recebeu R$14 mil em aposentadoria? Ótima pergunta. Eu insisto bastante nesse conceito de declaração inicial, declaração intermediária de espólio, que eu entendo que ele é um pouco indevido, ou seja, o contribuinte falece, hoje de forma automática, o cartório simplesmente manda para a Receita de forma eletrônica a informação e no cadastro ele passa a ser um titular falecido. Esse é o status que ele adquire lá. Então, não existe, tecnicamente, declaração inicial de espólio, declaração intermediária. Só existe a final de espólio. E, por isso mesmo, eu tenho que analisar do contribuinte falecido pelas mesmas regras de condição de obrigatoriedade dos demais declarantes. Ou seja, não havendo inclusão em nenhuma das outras 7 condições, receber 14 mil de aposentadoria, seja tributado ou seja isento, não é condição de obrigatoriedade, portanto, neste ano, não precisa entregar, claro que pode entregar, mas não precisa entregar a declaração. Quando se concluir o inventário, aí sim, a final de espólio será entregue. Legal, professor. A Suzana Garcia Machado, da São Paulo Sul Contabilidade, pergunta: declaração de espólio não foi feita inicial. Pode ser feita somente a final e o inventário com vários anos de andamento? Perfeito, é praticamente a mesma resposta. Não foi feita a inicial porque estava desobrigado. Estou admitindo que esta seja a situação. Não há obrigatoriedade de se declarar porque o contribuinte faleceu. Isso não existe, isso não é condição de obrigatoriedade. Se não existia a obrigação, tudo correto, assim que sair o encerramento do espólio, ainda que depois de vários anos, faz-se a final de espólio. Entretanto, se essa não entrega é uma omissão, ou seja, estava obrigado à entrega e não o fez, aí sim, é preciso regularizar, e o ideal é regularizar já, antes mesmo de sair o encerramento do espólio. A entrega em atraso, paga a multa, mas fica tudo ok. Se não estava obrigado, é aguardar o encerramento do espólio e aí sim entregar a final do espólio. Perfeito. Temos uma pergunta aqui no chat da Janete Marques. Janete, bom dia, muito obrigado, viu, pela sua presença. Ela até pediu aí para o pessoal dar like, né? Então, pessoal, dê like aí para a gente, né? Para curtir aí a nossa página, né? Vamos lá. Como declarar uma indenização recebida pelos herdeiros se o falecido não tinha bens como quando faleceu? E é um espólio sem inventariante? Bom, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Provavelmente é uma ação, alguma, né? Aliás, eu estou com uma consultoria entregando aí de um pessoal até que reside no exterior, que é exatamente isso.
A ação correu, a mãe faleceu, a filha e o filho, os dois irmãos, vieram receber agora depois de encerrado o esporte. Considerações sobre essa situação. A natureza do rendimento não muda. Então, existia lá, a Janete diz aqui na própria pergunta que se trata de indenização. Precisa tomar cuidado com o termo indenização, que por si só não significa que é isento. A denominação não é o que transforma o rendimento em isento ou não. É preciso ver se realmente, em termos tributários, o fisco entende que aquilo é uma indenização. Vamos admitir que seja, de fato, uma indenização. No campo das indenizações, o último que foi acatado pelo fisco a isenção por danos morais. É uma das últimas que veio entrar aí como isento. A indenização é do falecido. Entretanto, não muda de natureza ao ser pago diretamente para o beneficiário legal, herdeiro ou legatário. Então, declara-se em nome do herdeiro, mantendo-se a natureza do rendimento. Se o rendimento é uma indenização perante o fisco, é um rendimento isento e não tributável. E se muna da documentação, sentença, toda a documentação que, caso venha algum questionamento da Receita, é esta documentação que vai provar a situação. Se o rendimento não é isento, se é um rendimento periódico do falecido e que foi pago tudo de uma vez, poderá ser o caso de rendimento recebido acumuladamente, e como não há inventário, o número de meses do rendimento recebido acumuladamente, se for o caso, ele não vai se proporcionalizar. Ele se aproveita o número cheio para todos os beneficiários. Perfeito, professor. Temos mais uma pergunta aqui sobre espólio, do Sérgio Teixeira. Como declarar um adiantamento de previdência privada recebida por herdeiros sem que tenha sido concretizado o inventário? Poxa vida. Não fica claro, primeiro, que tipo de previdência é, né? Se é um VGBL, se é um PGBL, que aliás, o meu artigo no Portal Contábeis dessa semana, saiu quarta-feira, foi exatamente falando dessas duas modalidades, mais o FAPI e o FAP. Que o VGBL, ele não é um produto de previdência. O mercado adota essa nomenclatura muito mais por marketing do que por questão técnica. Para mim, é um seguro de vida com prêmio por sobrevivência. Sobreviveu, você recebe como se fosse um resgate de uma aplicação financeira. Faleceu, vem o seguro de vida contratado. Não sei qual dos dois é aqui nesse caso. O que fica claro é que era do falecido. Pela lógica, deve ser um PGBL e o pagamento dele vai obedecer à Lei 11.053 com relação à tributação. Se está sendo feita uma antecipação, com certeza isso foi requerido, enfim. Eu estou imaginando que esteja nos autos e aprovado pelo juiz. Cada beneficiário vai tributar a sua parte conforme seja o resgate. Se tributação exclusiva, já é a declaração pelo valor líquido. Tributação exclusiva é para a opção do produto como tributação regressiva, artigo 2º da 11.053, ou se é progressiva, vai para a tabela, ou seja, vai se juntar aos demais rendimentos. Em tese, o agente financeiro reteve 15% como antecipação e ele se credita desse 15%. Mas cada beneficiário já vai declarar o seu rendimento, porque houve um adiantamento, com certeza, a partir de uma petição juntada aos autos. Legal, professor. Bom, vamos agora. Eu classifiquei aqui como rendimentos recebidos acumulativamente, mas eu não sei se esse caso é ou não rendimentos recebidos acumulativamente. A Vera Lúcia Cardoso de Souza pergunta: recebimento de precatório, acordo, os juros e correção são tributados?
Questão boa, hein? Veja, nós estamos na seguinte situação. Juros, especialmente quando se referem a reclamações trabalhistas, estão praticamente considerados como isentos pelas cortes de justiça superiores, inclusive. Eu declararia já como isento e, caso a Receita questione, você tem decisões que te dariam a legalidade para não tributar. O encaminhamento que está acontecendo é que o juro de mora presente nessas ações tem uma característica de reparar a sua perda patrimonial pela demora em receber. E isso é indenização, e que não caracterizaria uma variação patrimonial positiva, mas sim uma reposição de perdas, portanto, característica de isento. Tá? Administrativamente, hoje são tributados? Ainda são, mas a justiça já está praticamente fechando a questão de que juros sobre ações trabalhistas são indenização e, portanto, isentos. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui do Júnior Zugliani. Sabe o Júnior Zugliani, aquele nosso amigo que está devendo um churrasco para a gente? Ele mesmo, né? Que o empregado, ele recebeu como pagamento de uma ação trabalhista um caminhão no valor de 110 mil em outubro de 2020. Como devo lançar esse recebimento, sendo que o caminhão irá entrar na declaração de bens? Bacana. E se vai entrar na declaração de bens, Júnior, existe obrigatoriamente, graças ao Luca Pacioli, partidas dobradas, eu tenho que lançar uma renda. E essa renda aqui, não dá para afirmar se ela é tributável por inteiro, porque existe um acordo aí, existe um documento assinado onde dá para saber o que ele pediu. E nesse acordo se chegou a um valor composto por diferença salarial, por reflexo em fundo de garantia, etc, etc. Esta é a composição do valor que, caso ele recebesse em dinheiro, ele ia tributar cada parte do valor conforme a natureza. Agora é a mesma coisa, esse veículo dado em pagamento vale 110 mil, mas é uma dação em pagamento, quitando uma dívida trabalhista, um acordo trabalhista. Então é preciso ver o acordo. A que se refere? Tudo é diferença de salário, tributável a diferença. Lá eu tenho 40% que é isento. Vou declarar dessa forma. Não tem outro jeito, porque é um bem recebido, mas está quitando uma ação trabalhista. Legal. Temos uma pergunta aqui do Arthur Gamer sobre atividade rural. Né? Vendi um trator usado, considerado como receita da atividade rural. Comprei um novo trator, porém financiado neste caso. Posso lançar o valor total como despesa de acordo com a nota fiscal? Vamos analisar. Não tenho absoluta certeza. Rural é meu calcanhar de Aquiles, por isso estamos trazendo um bambambam de rural para o nosso time. Já está estreando. Mas eu entendo que ele vai lançar... Em bens, né? Ele vai dar entrada nos bens, mas ele vai, salvo melhor juízo, como a gente coloca nos despachos, ele vai apropriar à medida que ele vai pagando o financiamento. Ele vai se apropriar da despesa à medida que ele paga o financiamento. Mas essa eu prefiro consultar. Não tenho absoluta certeza e não vou dar um chute aqui. Perfeito. Professor, temos mais um tempinho aqui para poder... Temos mais 1, 2, 3, 4 perguntas. Dá tempo, vamos aí. Dá tempo? Então vamos lá. Dá tempo, vamos lá, vamos zerar hoje. Bom, o pessoal aqui da QSM, o Luiz, a Fátima, boa tarde. Ops, bom dia, pessoal, ainda é dia. Um cliente foi considerado dentro do rol de doenças que permitem a isenção do IR.
e o laudo concedeu direito retroativo ao início do ano de 2020. Porém, a empresa que ele trabalha não quer alterar e restituí-lo. Como fazer? Porque o informe de rendimento da empresa consta como tributável, e se ele colocar como isento na declaração de imposto de renda pessoa física, ficará em malha. Perfeito. Bom, veja, é provável que a empresa esteja correta. Por quê? Ele tem um laudo, ele trabalhou lá desde o início do ano. Aqui tem algumas incoerências. Primeiro, vamos voltar lá na base da questão, que é inciso 14 do artigo 6º da Lei 7.713/88, que tem o rol das doenças permitidas. Primeiro, a isenção é para rendimento de aposentadoria. Então, realmente, a empresa parece não ter nada a ver com a história aí. Se ele continua trabalhando na empresa, portanto, esse rendimento dele é do trabalho, esse rendimento é tributado em sua íntegra, regra geral, igual para todo mundo. A isenção que ele obteve é apenas para rendimento de aposentadoria ou pensão. A primeira questão a verificar é isso. Então, realmente, a empresa não pode, não é que ela não quer. Ela não pode, porque o rendimento que ela paga é um rendimento tributável. Se é rendimento de aposentadoria, se ele tem rendimento de aposentadoria, imagino que tenha, aí sim, a fonte pagadora da aposentadoria, seja a previdência oficial, seja previdência privada, deve ser avisada, deve receber uma cópia autenticada do laudo pericial, dizendo desde quando ele possui essa doença que gera a isenção. E retroage através de retificadoras para os últimos 5 anos. Todas essas retificadoras vão da malha. Por quê? Porque a declaração já foi feita e não vai ser modificada. Como se libera da malha? Através da apresentação do laudo médico oficial, comprovando o enquadramento da doença e desde quando ela foi diagnosticada. Mas rendimento do trabalho não é isento mesmo para portadores de moléstia grave. Perfeito. O gentil contador pergunta: existe alguma maneira de controlar day trade, tipo planilha, ou a corretora tem que mandar algum informe de rendimentos? Como a Receita cruza estas informações? A Receita cruza pelas informações que são declaradas pela intermediadora, no caso, uma corretora. O day trade, ele nasce e morre no mesmo dia. Então, é uma operação, vamos dizer, eu não tenho estoque de day trade, eu tenho estoque de ativo, e com aquele ativo eu posso operar um day trade conforme o mercado abra lá e eu entenda que deva fazer uma operação nessa modalidade. Mas o cruzamento existe a partir das informações da corretora e, principalmente, da retenção de 1%, cuja finalidade é entregar para a Receita data, CPF e valor da operação realizada. Perfeito, professor. A Neuzene Barreto, o GCAP, no ano de 2020, ele só recebeu 20 mil do imóvel vendido por 2 milhões. Quando puxo o ganho de capital para a declaração de 2021, leva para isentos e tributados o valor que não recebeu, ou seja, vai entrar o restante do dinheiro em 21. Eu acredito que está lançando de forma errada lá no GCAP, né? Porque não é rendimento isento, na verdade, ela tem que lançar as parcelas em 2021, né? Veja, voltar na fichinha inicial, especialmente na ficha operação e na ficha perguntas. Eu imagino que alguma pergunta lá foi respondida de sim ou não, ela foi respondida indevidamente, que está transformando tudo em isento. Não há dúvida que não é isento. O preenchimento do GCAP está correto. O fato gerador já aconteceu. Ele recebeu 20 mil. Esse 20 mil já seria tributável conforme a configuração da operação. Custo de aquisição, data de aquisição e valor da venda. Então, já existiria um DARF que deveria ter sido recolhido no último dia útil de janeiro de 21, referente ao 20 mil recebido lá
em 2020. Dê uma verificada que deve haver um erro de preenchimento, especialmente naquela aba Perguntas. E tem também ali no GCAP, pode lançar, você tem que lançar as parcelas recebidas. Na pergunta tem lá, esse imóvel foi vendido a prazo? Você coloca sim. Aí vai abrir a forma de recebimento. Em 2021, você tem que preencher também o GCAP de 2021 com as parcelas recebidas, ele já vai calcular automaticamente o imposto a pagar. Tá? Exato. E, Bom, inclusive para não digitar nada de novo, quando você preencheu de 21, você importa os dados de 2020, que eles já vêm só com a ficha apuração do imposto aberta. As outras vêm fechadas porque você já informou em 2020. Perfeito. Nosso amigo Gildo Freire, o professor, o Gildo, eu também ele vai ficar devendo um churrasco para a gente também, Eu acho viu? que ele vai poder pedir música também, porque ele fez 3 perguntas. Depois eu conto uma história minha e do Gildo que aconteceu lá nos Estados Unidos, tá? Quando a gente tiver um tempo, tá? É uma história muito engraçada. Mas vamos lá. Walter, nesse exemplo do resgate do PGBL, os herdeiros, já que o plano é em nome do falecido, o banco fará a retenção do imposto de renda. Os herdeiros, ao receber o valor líquido proporcionalmente a cada um, serão tributados integralmente? Gildo, complementando o que eu disse na resposta inicial, depende da forma de tributação e... Nossa, a garganta já começou a falhar. Depende da forma de tributação. Agora vem a informação que é PGBL, né? Depende da forma de tributação. Vai seguir, o problema é o banco fazer correto. Eu espero que esteja fazendo correto. Como vem de um caso em que, salvo engano, não havia inventário, né? Ou seja, não deixou bens a inventariar, eu entendo que os beneficiários levaram a certidão de óbito, uma documentação lá para o banco para que ele fizesse o pagamento já para cada um dos beneficiários. E ao fazer isso, o correto é que saia no CPF de cada beneficiário, que se tribute conforme o regime que foi adotado na aquisição ou na opção do PGBL, porque senão vai sobrar para cada beneficiário ficar provando para a Receita que ele fez tudo correto, mas a informação que vai vir da fonte pagadora, que é o banco, não vai estar correta, não vai bater com o que a Receita vai exigir. Perfeito. O Washington Assunção, ele pergunta, como faço se a informação de isenção do aposentado não apareceu no informe de rendimento? Bom, provavelmente o informe está errado, né? Porque se ele tem mais de 65 anos, né? Em 2020, ele tem essa isenção. Então, tem que falar com a fonte pagadora, que muitas vezes o informe está errado, e aí vai ter que refazer o informe e retificar a DIRF, né? Caso contrário, o contribuinte vai ter problemas lá na Receita. Exato. E pode ser um caso em que no cadastro dele, na fonte pagadora da aposentadoria, a data de nascimento, especialmente em relação ao ano, está errada. Por isso, que é automático. A partir do mês em que se completa 65, tem aquela isenção de 1903,98. Ele completou 65, mas não apareceu, tudo indica que tem um erro cadastral. A data de nascimento dele está errada lá na fonte pagadora. Legal. Bom, a Neuzene, ela fala, fiz todas as informações corretas, coloquei a prazo e foi recolhido o DARF. Perfeito. Mas aí você tem que lançar lá em 2020 só os R$20 mil, né? Em 2020. O restante, né? É óbvio que se o imóvel tiver correção, depende da data que ele está ou não, que ele foi adquirido. Então, obviamente, tem essa isenção também, que o GCAP ele faz todos esses cálculos, tá? Então, mas vale aí mais um ponto de atenção. Tem uma última pergunta que eu deixei propositalmente para ver se ele ia reclamar aqui para mim, que é do Zugliani, né? Então, assim, professor, eu só vou agora fazer as perguntas dele se ele de fato pagar o churrasco para a gente, tá?
Que ele pergunta... Agora existe kit churrasco também para mandar para o endereço. Pode entregar, né? Eu acho que esse churrasco não vai sair. Pandemia funciona. Eu acho que esse churrasco não vai sair, porque eu em 2016, fui para Barra Bonita, do lado da cidade dele. O cara não me convidou nem para tomar uma cerveja. Ele falou comigo, conversou, mas nem para me convidar para tomar uma cerveja. Ocupado. Bom, professor, está disponível o informe de rendimento do bem no mesmo formato do auxílio emergencial? Onde conseguir? Tá. O bem está na carteira de trabalho e previdência social digital. O próprio empregador, em tese, tem também essa informação, mas lá na carteira de trabalho digital está tanto a ajuda que é isenta, né, ajuda compensatória, como o valor tributado pago pelo governo, pelo FAT, e lá com o CNPJ base do Ministério da Economia e uma filial que criaram para o programa BEM. Perfeito. Bom, vamos então agora encerrar com a hora do bolinho quente, né? Já deu aqui 1h15, a gente falando aqui direto. Boa, né? boa. Bom, acesse ao conferir nas redes sociais, esse conteúdo ficará gravado para todos assistirem, né? Agradeço a todos aí por nos acompanhar, por nos prestigiar, né? Mandem as suas perguntas no decorrer da semana, porque também a gente já passa essas perguntas para o professor Walter também, para ele se preparar também, apesar que o professor Walter, ele tem um conhecimento fantástico, então a gente vê que não precisa de preparo nenhum, mas, obviamente, ninguém sabe tudo, né? E quero agradecer, professor, por mais uma vez o senhor estar aqui, né, atendendo o nosso pedido, né, e que o senhor tenha um ótimo final de semana e que todos aí tenham também um ótimo final de semana. Na próxima sexta-feira estaremos aqui de volta. Maravilha. Maurício, obrigado a você, obrigado ao Fábio, que ficou lá comandando o nosso evento de hoje. Um obrigado muito especial a vocês que estiveram conosco. E semana que vem já será abril, né? Em tese, último mês de entrega, se não houver prorrogação. Até lá, abraço, ótimo fim de semana. Perfeito. A semana que vem vai ser na quinta, né, professor? É verdade, eu estava esquecendo. Poxa vida. Por causa da Semana Santa, né? É verdade. A gente vai passar a programação, porque também o professor tem a consultoria também. Então, a gente vai combinar a programação para a próxima semana. Mas dá para fazer que a gente faz... Aí a gente para às 9 mesmo, porque às 10 já estou entrando na outra. Perfeito. Então, na próxima semana, quinta-feira, às 8 da manhã, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e um ótimo final de semana. Até mais.